Olá, é quarta-feira, dia 22 de março e estamos juntos em mais um assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e que bom poder contar com o seu carinho e audiência de sempre. Hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre concursos públicos, o que fazer para sair na frente e conseguir uma aprovação. Vamos trazer dicas e orientações daqui a pouquinho com os nossos convidados de hoje. E ainda vamos conferir juntos as notícias da internet, oportunidades de emprego, também tem dicas de trânsito, enquete do dia e muito mais. O nosso programa hoje está imperdível. E altos salários, estabilidade no emprego e chance de crescer na carreira. Os benefícios de cargos públicos são bastante tentadores, mas a concorrência é grande, muito grande. São poucas vagas disponíveis para muitos candidatos e não à toa há pessoas que muitas vezes largam o emprego e abrem mão de quase tudo apenas para estudar para um concurso público, se dedicar a um concurso público. Claro que foco e determinação são importantes para conseguir a tão sonhada aprovação em um concurso. Mas há alguns passos importantes a serem levados também em consideração. E quem vai nos ajudar com dicas e orientações são os nossos convidados. Hoje estamos recebendo aqui no nosso estúdio o Tiago Cavalcante, ele que é diretor do Espaço Jurídico. Também vai nos auxiliar nesse bate-papo de hoje o Gustavo Bione, ele que é diretor de comunicação do NUSE. Daqui a pouquinho a gente vai dar início ao nosso bate-papo e ouvir os nossos convidados de hoje, mas antes vamos acompanhar uma reportagem sobre o tema com Magdiel Nayal e narração de Jéssica Moura. As marcas da crise ainda são evidentes. O desemprego continua em alta, atingindo 12% da população. E a instabilidade assusta os empregados da indústria, comércio e serviços. Nesse cenário, a busca pela aprovação em um concurso público ainda parece a melhor opção para muita gente. Essa turma está estudando para disputar uma das 300 vagas oferecidas no edital para o Corpo de Bombeiros. Outros 8 concursos estão com inscrições abertas no estado. O edital ele trouxe 250 vagas, formou 2.000 bombeiros. Se você for levar em consideração, foram 11 anos de lá para cá, nós temos um novo edital com 300 vagas. É uma oportunidade imensa para aqueles que têm uma faixa etária de 18 anos a 28 anos para ocupar uma vaga no serviço público. A expectativa é para a publicação dos editais do Tribunal de Justiça de Pernambuco e para a quantidade de vagas que devem ser oferecidas no concurso para agentes penitenciários. Essa concurseira está focada nos estudos. Ela já é funcionária pública, mas quer aprovação no TJPE. A prioridade é o Tribunal de Justiça, né? Eu acho que o sonho da maioria dos concurseiros é sim ingressar num tribunal ou num ministério, pela natureza mesmo do serviço, pela remuneração, pela carga horária, pela estabilidade de uma maneira geral, não o desempenho da função, que é muito melhor, muito mais tranquila. Roseane também tem se dedicado aos estudos. Ela já disputou concursos estudando em casa, sozinha, e decidiu que precisava de ajuda. Hoje, para você dizer que é concurseiro, eu acho que o ideal é você estar numa sala de aula. Como eu já passei pela experiência de estudar em casa só, eu vi que não tem como você entrar, mesmo que você seja o último classificado, tem a quantidade de vagas, nem que você seja o último, mas para você conseguir é muito difícil. Indo para a sala de aula, eu achei muito mais vantagem. Hoje eu tenho mais tempo e minhas dúvidas eu tiro justamente na sala de aula com o professor. Para a professora de cursos preparatórios, não existe mágica na preparação para o concurso. Passar no concurso exige uma preparação de médio e longo prazo. E aí, óbvio, não é, que essa preparação ela vai exigir uma série de fatores. As alunas concordam que dedicação é fundamental. É dedicação integral, não pensar em outra coisa, querer muito isso, fazer disso um objetivo, uma meta e buscar. Quem quer passar no concurso público tem que se dedicar. O segredo mesmo é dedicação. Se você não se dedicar, você não consegue, não. Pois bem, dicas importantíssimas. Daqui a pouquinho vamos ouvir os nossos especialistas convidados de hoje que vão trazer muitas orientações para você que está em casa pensando aí em fazer o concurso público. E hoje você pode participar conosco aqui do nosso programa respondendo a nossa enquete. Participe aqui do assunto do dia. A pergunta da enquete de hoje é a seguinte:
Você que está em casa, está se preparando para prestar algum concurso público? Liga para a gente quer saber, 3424-1977, a nossa linha interativa está aberta, disponível, você pode ligar, responder a enquete, também mandar alguma dúvida sobre o tema para os nossos convidados de hoje. Participe também através da nossa fanpage, você vai acessar lá na internet facebook.com/assunto do dia, é a nossa fanpage disponível para você responder a enquete, mandar algumas dúvidas, participe também através do nosso WhatsApp, que é o 99418-1206, 99418-1206. Acesse o WhatsApp, deixa aí quantas dúvidas você tiver. Daqui a pouquinho nossos convidados terão o maior prazer em responder a sua dúvida. E as expectativas, dos economistas é de que este ano, 2017, a economia do país ela melhore e com isso cresça a probabilidade de serem abertas novas seleções que estavam paradas por conta da questão orçamentária do país. Como a defasagem de pessoal é grande em diversos órgãos, as vagas aguardadas para este ano são para todos os níveis de escolaridade, e com salários entre R$ 1.000 e R$ 22.000. Então, a partir de agora, a gente vai descobrir quais os concursos estão abertos aqui em Pernambuco, no Brasil todo também. Vamos trazer dicas e orientações. Primeiro, vou dar aqui as boas-vindas aos nossos convidados. Tiago Cavalcante, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado pelo convite. Bom dia a todos os telespectadores. É um prazer estar aqui novamente. Gustavo Bioni, também seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, meu amigo. Obrigado pela oportunidade. Falar de concurso público é sempre um prazer, né? É sempre um prazer, chama a atenção de muita gente. Quando a gente lembra de concurso público, vem logo à mente estabilidade, a probabilidade de crescer na carreira também é muito grande. Mas para pensar em fazer o concurso público, a gente tem que pensar em estudar. Não tem nenhuma fórmula mágica, Você vai chegar lá, chutar todas as questões e vai ser aprovado. Pode acontecer, mas é muito difícil, Tem que estudar, tem que se dedicar. Por onde é que eu começo a estudar para o concurso público? Nunca é tarde. Primeiramente, eu acho que o candidato tem que ler o edital do certame que ele está querendo prestar, Então, ele tem que saber as matérias básicas, tem que buscar bons livros, bons cursos. O papel do curso no certame, ele é facilitar a vida do candidato. Ele mais ou menos clareia, e ele já tem muita experiência naquele tipo de certame de concurso público, e clareia o caminho do candidato. Então, ele é procurar um bom curso, procurar ler o edital, ver se atende às exigências do edital e depois montar uma rotina de estudos e se preparar. Não basta escolher o concurso público por conta do salário, por exemplo. Bom, assim, completando aqui o que o Tiago está dizendo, na realidade, não é que ficou mais difícil o concurso em si, isso é o que aconteceu também, isso aconteceu. Mas as pessoas passaram a perceber essa oportunidade, mais pessoas perceberam a oportunidade que um concurso público representa. E, consequentemente, aumentou a concorrência. A gente costuma dizer que se profissionalizou, a preparação do concurso público. Difícil você chegar hoje numa banca, simplesmente comprar uma apostila e passar. Não que não aconteça. Acontece. O primeiro lugar do concurso da PM, agora, o ano passado, em 2016, foi um paraibano que estudou pela apostila do NUSS. Mas isso aí é um ponto fora da curva. Geralmente você precisa sim, se cercar de pessoas que estão ali com o mesmo intuito que o seu, porque não basta querer, como leva um tempo, você tem que continuar querendo. Quando você está numa sala de aula estudando para concurso público, você olha para o lado e vê o colega estudando, você se mantém ali motivado. E o know-how dos professores, como o Tiago falou aí muito bem, já vem há anos preparando para determinados concursos e consegue realmente ali encurtar o caminho, otimizar essa preparação. E para determinar essa escolha, qual concurso público eu vou prestar, eu vou precisar ler o edital, eu preciso também me identificar com aquela função que eu vou desenvolver, senão seria um profissional frustrado. Realmente isso acontece muito no serviço público. Você tem vários exemplos aí que a pessoa passa, tem um bom salário, tem estabilidade, tem uma carga horária de trabalho reduzida em relação a ser privada, mas não está satisfeita, não é feliz. Então é bom buscar saber o que é que a atividade faz, qual é o papel que você vai desempenhar no órgão público, para poder fazer uma escolha consciente, Você faz a sua autoanálise e percebe se aquele cargo serve para você. Por outro lado também, não sei se o Thiago vai concordar comigo, quando você passa no concurso público, a liberdade e a estabilidade financeira faz com que você tenha mais tempo para se preparar para outros concursos públicos. A gente costuma chamar isso aí de fenômeno trampolim. As pessoas passam num concurso público, uma vez concurseiro, sempre concurseiro, então continuam estudando e passam em outros concursos.
A professora Isso é muito Stefânia comum falou... aqui na sala de aula. Exatamente. A professora Stefânia falou sobre o concurso do bombeiro, do Corpo Bombeiro Militar que está aberto, e a gente teve o ano passado o da PM. Existe uma janela de tempo para quem vai fazer esse concurso, que é de 10 anos. Você pode fazer o concurso para PM ou o concurso para bombeiro entre 18 a 28 anos. E o último concurso que a gente teve para bombeiro militar foi em 2006. Então são 11 anos. Uma geração inteira perdeu a oportunidade de fazer esse concurso, né? E às vezes o rapazinho com 18, 19, 20, 21 anos não atina para a oportunidade que é um concurso público. Então uma coisa que a gente costuma fazer aqui é pedir para os pais, né, observarem isso, colocar na cabeça do filho de que passar no concurso não precisa ser o concurso da vida dele, não. Mas é o concurso que vai fazer com que a vida dele comece de forma mais fácil. Então, realmente, é importante você saber o serviço que você vai prestar, qual o serviço que você vai prestar num determinado concurso público, mas também não perder a oportunidade, porque você pode continuar estudando e passando para outros concursos, né? E essa questão que o Gustavo falou é importante, é o seguinte: muita gente tem aquele sonho de fazer faculdade, né? A pessoa faz, aí daqui a pouco paga uma mensalidade de R$700 na faculdade, R$600, quando talvez o caminho mais inteligente dela fosse passar num concurso de nível médio, com uma excelente oportunidade que a gente tem de bombeiro, com uma excelente oportunidade que a gente tem de TJPE, e depois poder pagar até uma faculdade melhor, né, com os rendimentos do cargo público. Então, realmente, você pode fazer essa organização. Tem muita gente que faz isso, tem muita gente que tem outras profissões. Além de ter o cargo público, tem outras profissões. Agora, para algumas pessoas, tem que analisar se aquele trabalho realmente é bom para ela, porque vai ser um martírio ela passar 6 ou 7 horas do dia dela naquela função. Eu tenho vários colegas, a minha família de concurseiros, né? Meu pai é magistrado, meu irmão procurador federal, minha irmã defensora pública da União. Então a gente sabe muito dessa realidade, a gente já tem um curso há mais de 16 anos, sabe muito dessa realidade de o que é você exercer uma função que você não odeia, na verdade. Então até você poderia ganhar menos e estar mais tranquilo. Mas essa questão do concurso tripulim, isso ocorre e é uma boa estratégia, é uma excelente estratégia. Você está ali, depois você estuda para o outro, você vai ter tempo livre. Você não vai trabalhar 10 horas por dia, não vai 12 horas por dia, você vai trabalhar 6, 7, e aí é uma excelente estratégia. E, Tiago, você falou aí sobre essa escolha, né, cultural. A gente no Brasil tem essa ideia de que com 17, 18 anos de idade você tem que decidir o que você vai fazer para o resto da sua vida. Se for para a Europa, nos Estados Unidos, as coisas não são bem assim, né? E agora, no concurso do Bombeiro Militar, você percebeu que com a entrada de Física, Biologia, ficou muito parecido ali com, assim, quem vem estudando para o Enem, por exemplo, tem um ED, né? Tem ali um plus, tem um facilitador a mais. Né? Então, assim, a rapaziada que fez Enem o ano passado, não perde essa oportunidade, não. Passou no Enem ou não passou no Enem, faz o concurso para bombeiro, entra, e a partir daí você vai conseguir fazer sua faculdade de forma mais tranquila. E até esclarecer que bombeiro, não quero ser policial, atividade muito arriscada, tudo. PM é diferente de bombeiro, né? Então, bombeiro é uma atividade mais específica, é uma atividade que não é tão ostensiva, não, feito ao policial militar. Então, realmente, o salário acima da média de quem está entrando com o nível médio no mercado, então um salário de R$3.000, aproximadamente R$3.000. Então, realmente é uma excelente oportunidade para aquele jovem que está saindo do colégio, se preparando para o Enem, continuar seus estudos e passar no concurso desse. Ele pode, isso né, no caso, passou no concurso, sendo aprovado, ele trabalha e também à noite faz uma faculdade, por exemplo. Claro. Se era o sonho, né, de ter também essa graduação. E tem uma outra coisa também que a gente precisa aqui frisar, que é a quantidade de pessoas que são chamadas para esse tipo de concurso. Né? O último concurso, a gente estava falando que foi em 2006, eram 250 vagas no edital. Foram formados cerca de 1.200 novos soldados do Bombeiro Militar. A gente tem 300 vagas no edital, vale ressaltar que o edital está aberto, ainda tem 4 dias aí para você fazer sua inscrição. Então, se você está escutando, abra o olho do seu filho, é importante. Às vezes ele não consegue chegar sozinho, mas são 300 vagas. Se a gente seguir a mesma proporção das últimas 250, a gente tem aí no mínimo 1.500 novos soldados, né? Então, assim, 11 anos é muito tempo, né, Tiago? Claro, e complementando essa questão de vaga de edital, às vezes se chama muito mais. Você vê o exemplo do TJ 2012, que tinha, eu acho que 200 e poucas vagas no edital, e chamaram 4.000 e poucos candidatos. Foram chamados para trabalhar 4.000 e poucos candidatos. Então, quando o candidato, não vou passar, o concurso tem 10 vagas, o concurso TRE, que foi domingo agora passado, o concurso tinha 6 vagas, 5 vagas, vão chamar mais de 200. Então, tem que saber que essas oportunidades existem e que devem ser aproveitadas, não ficar tão ligado só no quantidade de vagas. Não se limitar, né? Porque se você se limita ao número de vagas, vai ficar temeroso, não vai arriscar.
E vai ficar sempre adiando, né? E aí que entra o que a gente estava falando da importância de se cercar de pessoas que têm essa experiência. Né? Porque você vê lá no edital um número X de vagas. O último concurso de agente penitenciário, por exemplo, foram 500 vagas. Né? Foram cerca de 1.500 novos agentes. A gente está com um concurso para agente penitenciário engatilhado agora. E aí tem uma série de fatores que levam a crer que a quantidade de pessoas chamadas vão ser muito maior do que o número de vagas que vai sair. Por exemplo, está sucateado assim, de forma muito respeitosa. A gente fala, mas não precisa observar muito, ser um especialista, para a gente ver o que vem acontecendo no sistema penitenciário brasileiro. Né? Inclusive, há cerca de 3 anos atrás, o sistema penitenciário pernambucano foi tido como as piores condições do Brasil, a nível do Brasil. Então, assim, tem uma pressão de fora muito grande. A gente até extrapolou um prazo que tinha sido dado pela América Latina para o melhoramento desse quadro e não falta verba para a contratação. Quando a gente fala em melhoramento do sistema penitenciário, tá? A gente está falando necessariamente da contratação de novos agentes, porque existe uma média aí de um agente para cada 5 presos, que deixa a gente com déficit hoje, segundo o presidente do Sindicato de Agente Penitenciário, o Carvalho, de 4.000 homens. Então tem 4.000 homens faltando. Para a gente deixar a coisa funcionando de forma redonda, precisaria de 4.000 homens. Como funciona o DEPEN, que é o agente federal. Né? E não falta verba. Não falta verba porque, além da verba estadual, parte significativa da verba recolhida na loteria federal é distribuída para os estados de acordo com a quantidade de presídios que existem naquele estado. Pernambuco tem 22, com mais 2 sendo construídos. Então, assim, tem muito dinheiro entrando. Existe a necessidade, tá? Como o Tiago falou também sobre o bombeiro militar, as pessoas, não, mas eu não levo jeito para isso. Dentro do sistema penitenciário tem uma série de cargos que você pode ocupar, na realidade, uma série de funções que você pode ocupar, né? Você não necessariamente vai estar dentro de um presídio, tá? Então não perder essa oportunidade também. Inclusive a gente vai ter, assim, para quem abraçar essa ideia de se preparar, tá? É um concurso bom, é um concurso de nível superior. A peneira fica um pouquinho mais fina, né? Às vezes até um facilitador, porque tem menos gente apta a fazer esse concurso. A gente vai ter um aulão agora no NUSE, no domingo, tá? De processo penal, direitos humanos e português. Tá? Com 2 quilos de alimento você vai lá, sente, tá? No domingo, o que é estudar para um concurso público, e se tomar a decisão, segue em frente, porque o último concurso para a gente, quando é que foi? 2012? Rapaz, eu não me lembro, na verdade. Ou 2009. Faz tanto tempo que não chega nem a lembrar, né? Então, assim, a oportunidade está aberta. Tendo essa informação, né, dessa defasagem, usando esse exemplo da gente penitenciário, quando a gente pensa em outros setores do nosso estado, do nosso país como um todo, sabe que tem a necessidade de mão de obra qualificada, pode ser aberto um concurso a qualquer momento. Eu tenho que estudar para aquele determinado concurso a partir do momento que eu vejo que o edital está aberto, ou quanto antes eu já posso estudar nas matérias básicas, né? As matérias que são base para todos os concursos. O que a gente deve ser feito isso? Sempre fala é o seguinte, não existe nada fácil. Né? Você vai, vou fazer para o TJ, vou ganhar R$7.000, R$8.000 no salário de analista, enfim, 6 mil e pouco. Vou ganhar R$3.000 num concurso de bombeiro, vou ganhar R$10.000 no concurso de fiscal, achando que vai ser fácil. É uma ilusão. Né? Realmente só está ali, só vai ser aprovado quem estudar muito. Quem estudar com os melhores professores, quem estudar nos melhores cursos e se dedicar bastante. Então a gente não pode ser, assim, vender ilusão, a gente não vende ilusão. Né? A gente realmente vende, você vai ter que se preparar muito e vai merecer ser aprovado por isso. A gente até acredita assim, o concurso, agora só depende de você. O concurso é um dos meios mais legítimos de ascensão social. Você não precisa depender de ninguém, nem do seu pai, nem da sua mãe, de ter nascido aqui ou ali, ou no norte ou no sul. Depende de você. Agora, claro, a caminhada é longa, não é rápida, e você tem que se preparar com antecedência. Tem que abrir mão de muita coisa também. Muita coisa, o tempo de estudo é precioso, quem está no ritmo de estudo sabe disso. Né? Claro que você não vai abdicar de outras coisas, mas a atividade física é uma questão primordial. Você tem um bom condicionamento físico, oxigena melhor seu cérebro, você estuda melhor, está mais disposto, está mais com gás. Então, o concurseiro tem que fazer sim atividade física, sei lá, 40 minutos por dia, 1 horinha por dia, tem que se dedicar para isso. Até porque ele não vai aguentar o ritmo de estudos. Concurso não é um mês de estudo, não são 2 meses de estudo. Concurso é uma jornada. Então, para isso, realmente ele tem que se dedicar bastante. E alguns concursos têm teste físico também, né? Nesse do Corpo de Bombeiros específico? Tem sim, teste físico. O que o Tiago falou é verdade, já está comprovado. Né? A ciência já comprovou. Você aumenta a sua capacidade de aprendizagem quando você está se exercitando.
né? E além disso, você ainda tem que estar apto a fazer as barras, a correr um número X de quilômetros dentro de um determinado tempo. Alguns concursos agora surpreenderam, né, com a natação, deixou muita gente preocupada. Então tem sim que se mexer. Agora eu acho, Tiago, que vale a pena separar um pouco as coisas, não dá jeito para a gente generalizar. Existem sim concursos que você consegue passar com a saída do edital, né? O concurso de nível médio, por exemplo, é um concurso que a gente tem visto aí pessoas passarem para PM, passar para bombeiro. Porque às vezes assim, consegue, não é a regra, né? Às vezes é mais a exceção. Mas assim, não é que nada seja impossível, mas o normal é que você se prepare com antecedência, antes do edital, prepare com tranquilidade, com mais calma. Mas, claro, há exceções que realmente passam. Eu falo isso porque lá no NUSE a gente aprovou dos aprovados para a segunda fase, né? Tem que deixar claro também que depois da primeira fase a gente tem o teste físico, tem o psicotécnico, tem outras coisas que precisam ser feitas. Mas para a primeira fase, que é a parte da prova em si, 1.200 alunos do NUSE entraram. E grande parte desses alunos começaram a estudar sim com a saída do edital. A gente fez maratonas lá, tinha semanas, as últimas semanas, por exemplo, a gente teve aulas de sábado e domingo para conseguir dar conta do edital lá como o todo, né? Mas realmente, o que o Tiago falou a respeito do TJ, por exemplo, concurso mais difícil. É um né? concurso mais difícil. Mas tem uma coisa boa aí. Todo estado tem tribunal. Então a gente pode dizer que todo ano praticamente tem concurso para tribunal. E essa questão de você não se limitar ao estado, né? Às vezes você vou dar só o tiro aqui, vou fazer só aqui. Não passou, acabou-se. Então se você não abrir seu olho para outra coisa, para outros estados, vai ter TJ Alagoas, vai ter TJ, tem TJ de outros estados, TJ Minas Gerais, enfim. Beleza, não são salários que você vai viver muito bem em São Paulo, por exemplo. Tá na iminência de abrir o edital de São Paulo agora. Mas você é o começo, né? É o começo para você fazer outra coisa. Então, realmente, tem que abrir mais o leque de preparação, não se limitar de forma alguma a só o Estado, né? Claro, você vai avaliar a sua família, ver sua situação familiar, mas não se limitar ao Estado. Realmente tem que abrir mais o leque de opções. Porque tem duas coisas importantes aí. O primeiro, você entende que a coisa é cíclica, né? Existe um padrão, então eu posso estudar aqui sem medo, porque a cada 5 anos, ou a cada 3 anos, ou a cada 2 anos, dependendo do concurso, cada concurso se comporta de uma forma. Eu vou ter a oportunidade de brigar por uma vaga. Alguns deles, anualmente, você tem a oportunidade de brigar em estágios diferentes, né? E a outra coisa é o tempo. É uma coisa que a gente fala em jogo de futebol, por exemplo, é tempo de jogo, né? Existe uma coisa que você só pega fazendo a prova. Você estuda. Daí a importância de simulados. É muito importante fazer o simulado, que é para você treinar também a sua inteligência emocional, né? Às vezes você está sabendo da coisa toda ali, tem que estar com o conteúdo dominado, mas na hora da prova não consegue ficar calmo, relaxado, né? Então, quando você começa a fazer provas em outros estados, você vai treinando isso aí, ganhando tempo de prova, né? Agora a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Hoje no programa estamos falando sobre concursos públicos. Isso mesmo, e agora vamos conferir juntos as notícias da internet sobre este tema. Quem vai trazer as informações é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valvison, para você uma ótima quarta-feira e para vocês que nos acompanham, o destaque de hoje está no G1. Mais de 90 concursos abertos reúnem 14,4 mil vagas em todo o país. São cerca de 95 concursos públicos com inscrições abertas em várias regiões do Brasil. Esses concursos somam 14.486 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridades. Entre as vagas abertas, a Aeronáutica abre 55 vagas para nível superior, já a Marinha está com 3 concursos abertos, sendo um para 1.300 vagas para o Fuzileiro Naval. O outro concurso é de 190 vagas para o Colégio Naval e o terceiro, 30 vagas na Escola Naval. Agora a gente volta ao estúdio para saber quais são as dicas que os concurseiros devem prestar atenção na hora de prestar os concursos públicos com o Valdson, que está no estúdio. Valdson, voltamos com você. Ok, Tânia Silva, muito obrigado por essas informações e as dicas serão repassadas, já estão sendo repassadas desde o início do programa por nossos convidados de hoje que entendem
e muito sobre esse tema concurso público. Falar em concurso público, a gente lembra aqui dos nossos convidados, tanto do NUSE quanto do Espaço Jurídico. São referências aqui no nosso estado quando se fala em concurso público. No bloco anterior, a gente ficou devendo a resposta em relação a essa preparação, né, no pré-prova e também no horário da prova. É preciso ter muita calma, muita concentração. O que mais precisa ser levado em consideração no momento dessa prova? A gente só ganha experiência fazendo a prova. Na verdade, a gente percebe o seguinte, que toda a preparação do candidato, estudou 2 anos, 3 anos, 4 anos, vai ser decidida em 4 horas, 5 horas de prova. Então, todo o destino dele, o cargo público dele, a preparação dele, o dinheiro que ele investiu, vai ser decidido em 5 horas de prova. Então, treinar esse tempo em relação ao tempo para responder, em relação ao que levar para a prova, em relação a como se portar, a exercícios para se acalmar, tudo isso tem que ser preparado. Preparar o momento de prova também é necessário. A gente lá no curso começamos agora com uma série de simulados para o TJPE, a gente teve em torno de 400 pessoas fazendo a prova, e eles perceberam isso. E outra coisa, ele vai saber, ó, eu tirei tal nota, eu estou em tal classificação, tenho que melhorar isso, melhorar aquilo. Então, essa questão de preparar para a prova é essencial. Vai fazer muita diferença, né, na hora desse resultado. Com certeza. Essa questão do treino, né, que a gente já falou anteriormente, Tiago frisou também a questão de acompanhar como é que você está em cada nota. O simulado, ele responde muito bem. Você fazer o simulado, você consegue simular uma situação real de prova. Agora, a prova em si, ela termina sendo diferente porque você sabe que está fazendo uma prova de verdade naquele momento, né? Você sabe que está colocando a prova ali, literalmente, um ano inteiro de preparação. Então, o que você puder fazer para lhe auxiliar nesse momento é bem-vindo, tá? E sem preconceito, pessoal. Às vezes a gente está falando aqui, não, isso aí é autoajuda. Não é autoajuda, não. A neurociência está aí para comprovar muita coisa que até então a gente achava que não estava bem fundamentado, né? Por exemplo, alimentação, né? O pessoal fala, não, comer chocolate antes da prova é bom. Não é bom. A gordura do chocolate ela é um excelente combustível para a cabeça da gente, né? Para o cérebro da gente. Funciona muito bem. Mas possa ser que você não responda bem a chocolate. Então não tem receita de bolo, né? Você tem que saber, se conhecer. A prática de estudar para um concurso público, como qualquer outra prática, é por isso que a gente cria, é muito paralelo com o esporte, é uma prática de autoconhecimento. Quando você está se preparando, você percebe onde é que você rende mais, se você rende melhor pela manhã, se você rende melhor à noite. Mas o importante é criar um ritual, ter um local de estudo, respirar bem, aprender a respirar durante a prova, na hora de fazer a prova em si. E eu tive a oportunidade de conversar aqui na época do Enem, eu trouxe um exercício desenvolvido, né? Na realidade não desenvolvido, porque isso é muito antigo, mas estudado por uma neurocientista chamada Amy Cody, uma neurocientista americana, que ela percebeu o seguinte, pessoal. Existe uma postura, tá, chamada de postura do orgulho, que ela é inerente ao ser humano, e ela percebeu isso porque um atleta de corrida, né? Corrida de curta distância, cego, ao vencer a prova, levantou o braço aqui assim, ó. A gente costuma levantar o braço quando a gente vence. Você pode ver que um boxeador faz isso, que alguém quando faz um gol no futebol faz isso. E ela parou para pensar ali por que as pessoas fazem isso, levantam o braço, né? Inclusive alguém cego que provavelmente nunca viu ninguém levantar o braço dessa forma antes. Ela tirou um pouquinho de sangue, tá? De um grupo de pessoas antes dessa postura, antes de fazer a postura e depois da postura. E ela percebeu que com 2 minutos de braço levantado na postura do orgulho, você consegue diminuir significativamente o índice de cortisol, tá, no seu organismo e aumentar o de testosterona. Então, o que é que eu estou trazendo aqui para vocês? Que antes de estudar ou antes da prova, uma simples postura de 2 minutos pode fazer toda a diferença no seu rendimento. É o que a gente chama de concurso invisível. É o que está acontecendo dentro de você, tá? E sem que você tome consciência disso. Então, aprender a como melhorar seu rendimento faz parte da preparação também. Então, se em casa aí, agora talvez tome um pouco de tempo, mas você quiser fazer o teste, tá? Antes de entrar aqui, eu fico sempre um pouco nervoso quando eu venho para a televisão. Então, eu estava lá no camarim desse jeito, 2 minutinhos. E cheguei aqui melhor. Basta. Exercício de respiração também, tá? Uma coisa também que veio à mente, essa questão que você falou bem do chocolate, o exagero também ele pode atrapalhar ali no momento da prova, né? Com certeza. Antes de passar para essa outra etapa. Quando a gente comete... Porque geralmente em prova de Enem, vestibular, a gente via muito. As pessoas levavam caixas de chocolate,
várias e várias garrafas com água, muito lanche. Isso pode também ser uma armadilha para esse candidato no concurso público? Eu acho que ele tem que ver o exagero e a falta, né? Porque até, que o Gustavo falou dos estudos, fizeram um estudo com 2 gêmeos, um se absteve de comer gordura e outro se absteve de comer glicose. Quem se absteve de comer glicose, o gêmeo que se absteve de comer glicose, ele teve um desempenho cognitivo muito inferior a quem só deixou de comer gordura. Então, a glicose, o cérebro da gente consome muita energia. Então, para isso, o nível de glicose tem que estar bem controlado. Então, não deixar de comer também não é uma alternativa. Eu acho que, na verdade, é até uma alternativa burra. Ele tem que realmente manter. Então, se ele sentir que ele tá caindo, é muita autoavaliação, né? Se sentir que está caindo, eu acho que o chocolatezinho, se ele for adaptado ao chocolate, como o Gustavo falou, não é todo mundo que é adaptado, ele vale a pena levar sim. Exagero não, né? Claro. Às vezes, quando a gente tem dúvidas a respeito de um tema, concurso público, a gente usa ali a internet como fonte de pesquisa, mas a gente encontra também algumas verdades sobre concurso público, mas muitos mitos também, principalmente nas redes sociais. Eu tenho aqui algumas informações, eu vou repassar para vocês, eu vou pedir para que vocês me ajudem respondendo se é mito ou verdade e dando uma explicação a respeito da seguinte afirmação. Vamos conferir aqui, a primeira tela diz o seguinte: quem trabalha não consegue passar em concursos públicos. Mito ou verdade? Eu preciso me dedicar exclusivamente para a prova, não posso trabalhar, senão eu não vou conseguir ser aprovado. Isso aqui é um mito ou uma verdade? Bom, essa é uma questão interessante, né? Na realidade, a gente não pode dizer que é mito nem que é verdade. Mais uma vez, vai ser de cada um, né? O que eu percebo, né, durante aí 5 anos envolvido com o concurso público, o NUSS funciona há 19 anos, né? Tem 5 que eu estou lá, então quando eu cheguei a coisa já estava funcionando, aprendi bastante e observando os candidatos, eu pude perceber que muitas vezes o candidato que tem tempo, ele tem tempo de sobra, ele não está trabalhando, ele tem ali tempo para dedicar exclusivamente para o estudo, ele não consegue alinhar bem, ele não consegue ter um aproveitamento bom desse tempo. E às vezes o candidato que está trabalhando, que tem filho em casa para tomar conta, ele está com tempo curto, ele consegue absorver mais, né? Eu até brinco assim, mas toda brincadeira tem um fundo de verdade, é que quando você resolve fazer o concurso público é porque muito provavelmente a sua vida na iniciativa privada não está muito bem, né? Você não está satisfeito. Então o candidato que está trabalhando, ele tem todo dia que ele está no trabalho, ele está lembrando, ó, eu tenho que passar nesse concurso porque eu tenho que sair daqui e começar a trabalhar no serviço público, né? Então essa questão do querer e continuar querendo, que é o grande diferencial, às vezes a gente consegue enxergar mais num candidato que está trabalhando e que não tem tanto tempo assim para dedicar para o estudo. Aí, às vezes, o que acontece é que o candidato está trabalhando, vem se preparando a longo prazo, tá? Vem se preparando. Quando está no finalzinho ali, sai o edital, falta um mês para a prova, alguma coisa do gênero, ele tira uma licença, ou ele às vezes até pede demissão, já vi acontecer também. Não digo que é algo que deve ser feito, né? Deve partir de cada um sabe do que faz. Aí pede demissão, ou se afasta do trabalho por algum motivo e foca naquele finalzinho ali. Mas trabalhar é importante, pessoal. Trabalhar é importante. Gustavo, tem um exemplo desse em casa, né? Que meu pai teve uma carreira de concurso e todos os concursos que ele fez trabalhando. Ele foi técnico do INSS, depois foi advogado da União, depois foi juiz estadual, juiz militar, procurador da República, hoje ele é juiz federal. Então, todos esses trabalhando. Agora, ele não perde um minuto, foi o que você falou. Ele está parado, está estudando. Está parado, está lendo alguma coisa, resolvendo. Então, isso realmente, essa questão é muito importante. E hoje, Tiago, tem uma série de aplicativos aí, né? Você tem aplicativos no celular para responder questão, você responde a questão e aí você sabe se a questão está certa ou errada, comentários de outros alunos que responderam a questão, comentários de professores. Então você tem a internet praticamente em todo lugar. Hoje em dia não tem desculpa, a coisa vai ficando mais fácil, né? Mais difícil porque a concorrência aumenta, mas mais fácil porque a gente tem mais recurso, né? A própria internet, estudar pela internet, é um facilitador. Eu costumo dizer que não substitui o presencial, né? Porque a tendência é que quando você tira a brasa da fogueira, a tendência é que essa brasa se apague, né? Quando a brasa está dentro da fogueira, tem essa troca de energia constante ali. Então, quando você está no presencial, você está cercado de pessoas que estão ali com o mesmo intuito que o seu, você vê o professor constantemente, mas não lhe impede de assistir a aula online, trazer a dúvida e tirar no presencial, né? Como também funciona online, funciona para algumas pessoas, tem pessoas que rendem bem no online, é uma questão de se conhecer também, mas é isso, não tem receita de bolo, pessoal.
Isso já começa a responder a informação seguinte, né? A próxima informação diz, olha só o que diz. Quem não tem recursos financeiros não passa em concursos. Mito ou verdade? Eu acho que quem não tem disciplina não passa em concurso. Quem não tem disciplina, quem não tem vontade, quem não tem gana, não passa. A gente tem exemplos aí de um gari que ficava estudando, que passou em concurso, um morador de rua que ficava estudando e passou em concurso. Hoje existem cursos online. Nosso curso do TJ mesmo, online, do espaço jurídico, ele custa em torno de, se você dividir em 12 parcelas, 40 e poucos reais por mês. Né? Então, um custo muito acessível, com uma equipe excelente. Então, isso não é de forma alguma. Agora, falta de disciplina, falta de persistência e falta de vontade, e aí sim, aí atrapalha muito. Vai pesar mais do que Vai o muito fator mais. financeiro. Vamos agora à próxima informação. Aqui, outra tela, mito ou verdade? Quem tem mais de 50 anos não consegue passar em concurso público. Mito ou verdade? Que é uma questão interessante aí, né, Tiago? Até porque a gente estava falando aqui do bombeiro militar e da polícia militar, né? São exceções. No caso do bombeiro militar e da polícia militar, você tem ali para fazer o concurso público com a janela de tempo entre 18 e 28 anos. Com mais de 28 anos você não passa. Mas eu não sei qual a idade, Tiago. Quantos anos você tem, Tiago? 34. Bom, o Tiago tem 34 anos, né? Eu tenho 33 anos. Então, se a gente fizesse a prova agora, por exemplo, para agente penitenciário e passasse com a mesma nota, empatasse em todos os critérios, e Tiago ficaria com a vaga e eu não, por conta da diferença de idade. Né? O Estado entenderia que esse ano a mais de vida que Tiago tem representa mais bagagem de mundo. Então, ele iria trazer mais conhecimento, né? Ele estaria mais apto a desenvolver a função de forma mais eficiente. Então, na realidade, idade, quanto mais velho você pesa no critério de desempate. E essa questão que o Gustavo falou é interessante, porque a idade ela só é limitador em alguns tipos de concurso, e quando ela é razoável. E se tiver algum concurso que limitou a idade, que não seja razoável em relação ao desempenho do cargo, esse edital pode ser impugnado na justiça. Então a gente teve um exemplo no espaço jurídico que uma aluna passou em juiz estadual, isso já faz uns tempos, faz 6 anos, mas ela tinha 63 anos. Então, enfim, ela já era concursada, já tinha o emprego dela, estabilidade, e mesmo assim queria ser juíza e passou, enfim, com 63 anos. Então, realmente, a idade não é... Agora também, se a pessoa com 50 anos não tiver disciplina, nem persistência, nem vontade, também não adianta. Só a experiência não vai Só a experiência também não. E como juiz, então, Tiago, é que esse conhecimento de mundo vai pesar mais, né? Ok, vamos ver o que diz a próxima informação para descobrir se é mito ou verdade, que há pessoas que passam em concurso público sem estudar nada. Mito ou verdade? Você tem gente que tem mais facilidade em aprender, né? Tem gente que tem mais facilidade, que pega as coisas mais rápido, pega as coisas no ar, tudo, mas passar sem estudar nada. Primeira coisa, foi a vida dele toda estudando, ou foi... E que tem isso, a gente tem um exemplo de um professor nosso, que ele estudava 3 meses para um concurso de ponta, mas ele falou, Tiago, o pessoal me pergunta se eu só estudei 3 meses. Não, eu estudei minha vida inteira. Estudei 10 anos, há 10 anos que eu faço concurso. Então, passar sem estudar nada, eu acho que é um pouco difícil, né? É pouco provável demais, inclusive, porque você pode sair da prova devendo, dependendo da prova que você está fazendo. Às vezes você erra uma questão, que você erra, anula uma que você acertou, tira um ponto em um que você nem acertou. Então, você pode fazer uma prova e sair devendo menos 20. Né? Então, é muito pouco provável. O que pode acontecer aí por exemplo, o indivíduo trabalhou a vida inteira na área de TI, consequentemente estudou a vida inteira, isso aí. Aí faz um concurso para técnico na área que ele atuou a vida inteira. Né? Ele tem um português em dia, porque estudou bem, na época de escola ele já tinha aquilo ali, levou a coisa a sério. Aí passar, mas dizer que o indivíduo vai passar sem estudar, isso é mito total, pode ter certeza. É um cuidado que o concurseiro tem que ter, porque, por exemplo, prova do TRE, muita gente se inscreveu e realmente não estudou. E o TRE teve um índice de abstenção de 40%. Então, 40% dos inscritos não foram fazer a prova. Certamente porque não estudaram, né? Então, eu acho que até eles sabem que essa questão não é verdade. Eu acho que o Tiago está tentando chamar a atenção aí para o candidato que está estudando não se assustar, né, com o número de inscritos numa prova. Porque, beleza, tem um monte de gente que se inscreveu, né? Mas quem parou realmente para estudar? É difícil. Está se falando aí, a gente falou mais cedo dos agentes penitenciários, né, da forma como o sistema penitenciário pernambucano está precisando de agente, está precisando, a pressão que está vindo de fora, né? Isso aí, a América
como um todo pressionando. A ONG já classificou, a gente falou que a gente tinha que melhorar o sistema penitenciário e não falta verba, então vai vir muita gente. Então bora imaginar aí que eles chamem, imaginar, tá? Dentro do que a gente está colocando aqui, que eles no final do concurso eles chamem 1.500 novos agentes. Será que tem 1.500 pessoas estudando para esse cargo hoje? Será que tem? Levando em consideração que as pessoas cometem um erro muito grave, estudam para o concurso público, por exemplo, o concurso para agente penitenciário, muito provavelmente vai sair bem parecido com o concurso da Polícia Civil, que a gente teve ano passado. O indivíduo que estudou para o concurso da Polícia Civil, ele construiu um lastro de conhecimento que pode ser aproveitado, deveria ter sido aproveitado para agora, para um agente penitenciário. Mas muita gente estuda, fez o concurso, não se deu bem no concurso e desiste. Né? Isso é uma outra coisa que vale a pena chamar a atenção aqui, que é o que a gente chama de loop do conhecimento. É saber que tem concursos que você pode passar com 3 meses, quando está aberto, como a gente falou aqui. Tem concursos que vão levar um pouco mais de tempo, aí, que pode levar 1 ano. Né? Então, se você estudou 1 ano, tá? Já construiu esse lastro, você está 1 ano na frente de alguém que vai começar a estudar agora. Então, por que não o ano que vem estudar novamente? É algo que a gente está tentando implantar na cabeça do concurseiro pernambucano. Né? E essa ideia da persistência, para mim, é a coisa principal do concurseiro. Às vezes a gente tem gente que começa a estudar, se anima, tudo, beleza, daqui a pouco 3 meses, 4 meses, perdeu, acabou. Então, assim, se você persistir, se você continuar, não tem como você não passar. Não tem como. Você vai ganhar mais conhecimento, mais experiência e vai chegar à aprovação. Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui aos nossos convidados. A gente agora vai a um rápido intervalo. Você que está em casa ainda tem dúvidas sobre o tema, liga para a gente, participa. 3424-1977, a nossa linha interativa está aberta, disponível para você participar aqui do nosso programa. 994-18-1206, 994-18-1206. Manda aí sua dúvida através do nosso WhatsApp. Daqui a pouquinho essa dúvida vai ser respondida. Vamos a um rápido intervalo e até já! Estamos de volta com mais assunto do dia. Hoje aqui no programa estamos falando sobre concurso público. No bloco anterior a gente estava vendo aqui alguns mitos e verdades a respeito deste tema e a gente vai seguir aqui com mais curiosidades. Quem sabe, né? Uma dessas telas aqui não representa a sua dúvida e você vai ter essa dúvida respondida com a ajuda dos nossos convidados. A gente quer saber se é mito ou verdade essa seguinte informação. O governo vai acabar com os concursos por conta da crise econômica. Mito ou verdade? Acredito que para ele acabar com o concurso, ele vai ter que promulgar outra Constituição, né? Vai ter que ter uma ruptura constitucional aí e ele ter que ter outra Constituição que reja, porque os cargos públicos são providos através de concurso. Então a gente tem toda hora aí a necessidade de mais cargos e veja, teve essa notícia que ia limitar os concursos e esse ano a gente já teve o TRE, esse ano a gente teve a Saída do Bombeiro, pelo menos em Pernambuco. Vamos ter o TJ aí, que é um concurso grande, depois tem a previsão do MPU, tem a previsão do agente penitenciário com muitas vagas. Então, o candidato que ele se ligar nessas notícias de terrorismo, tudo, ele vai perder tempo. Não dá também para colocar tudo no mesmo pacote. Tem que entender que existem concursos, por exemplo, que não podem deixar de acontecer de jeito nenhum. A área de saúde, a área de segurança pública, não tem como. Tá? A gente trouxe uma informação aqui que pouca gente fala a respeito. Né? E existe uma verba federal que vem da loteria, se eu não me engano, a loteria federal vai ser hoje, né? Parece que está aí com 6 milhões, parece que é. Então, o que acontece? As pessoas jogam ali e parte dessa verba é destinada para os estados de acordo com a quantidade de presídios que aquele estado tem. Então, tem dinheiro circulando aí, tá? Não pode deixar de ter concurso, é fato. Imagine, vocês viram o medo que a gente teve aí agora, de acordo com a experiência que a gente teve lá atrás da última greve da PM, quando se falou em greve da PM no Carnaval. Era algo que não iria acontecer, né? Ninguém estava maluco de fazer uma coisa dessa, mas assim, a gente sentiu o medo. Então, segurança pública não pode deixar de existir. As pessoas se aposentam, as pessoas fazem outros concursos públicos e passam, pessoas falecem também, morrem, né? Acontece, de idade. Então, não tem para onde correr. A aposentadoria também, né? Então, esse é um ponto importante, Valdo. Com essa iminência aí da reforma previdenciária, tem muito servidor se aposentando.
mas muito mesmo, com medo de ser submetido a novas regras. Então, o candidato tem que se alertar para isso, porque isso vai aumentar o número de cargos vagos, né? Ok, vamos ver o que diz aqui a próxima informação. Quem estuda para concurso não deve perder tempo com atividade física. Mito ou verdade? Bom, a gente falou sobre isso já, né? A gente falou no começo do há programa, pouco tempo atrás. A atividade física, na realidade, melhora sua capacidade cognitiva. Estudos e mais estudos. Fizeram estudos com uma escola primária, onde eles se pegaram metade da turma e botaram para fazer exercícios aeróbicos 20 minutos antes da aula, e a outra metade da turma não fizeram. Então, assim, a metade da turma que fez o exercício teve um rendimento muito mais alto do que a metade que não fez. Eles repetiram esse estudo aí, esse teste, por mais 5 vezes. O resultado foi o mesmo. Então, é fato que o exercício físico melhora a sua capacidade de aprendizagem. Fora isso, grande parte dos concursos públicos que você possa vir a fazer vão pedir de você uma capacidade física para o teste físico, né? Uma capacidade de correr, fazer barra, nadar. Então tem que se exercitar. E essa questão é engraçada, porque muita gente vai fazer o concurso de bombeiro, vai fazer o concurso da PM e não está numa condição física boa e deixa para se preparar depois que sai o resultado da prova objetiva. Eu fiz um teste, se não me engano, o Chado pode me corrigir, o bombeiro, o PM, tem que correr 12 quilômetros... 2,10, né? 2,5 km em 12 minutos, alguma coisa assim, em 10 minutos. Em 12 minutos. Né? Eu sei que a velocidade da esteira que tinha que ser feita era colocar 12 na esteira. Eu não consigo passar 1 minuto com 12 na esteira. Imagina 10 minutos. Então, claro que eu treinando eu conseguiria, mas treinando com muito tempo, não é de uma hora para outra que eu vou conseguir isso. Então, quem estiver se preparando para esses cargos que exigem prova física, começa desde já a preparação física. Às vezes levanta uma nota bastante alta, né? Se preparou para a prova teórica, mas na prática, no caso, a parte física, às vezes negligencia caráter eliminatório. A gente teve um exemplo de um candidato que eu falei há pouco, que ele passou em concurso de delegado federal, concurso 2004. Concurso dificílimo, passou. Só que ele pesava 120 quilos. Perdeu 20 quilos, que tinha 3 ou 4 meses para a prova, perdeu 20 quilos, mas não conseguiu passar na prova de barra. E depois ele até passou em outro concurso que não precisava de prova física. Ele hoje é promotor estadual. Mas, enfim, naquela prova de delegado, ele perdeu, né? Tem casos, né, assim, que surpreendem. A gente tem o professor Meron Santos, ele é técnico do TJ hoje, mas passou em 8 concursos. O primeiro concurso que ele passou foi para PM. Ele teve que perder 50 quilos para poder fazer a prova. Ele conseguiu perder os 50 quilos e passar. É uma história bonita que está sendo contada hoje aqui. Mas tem um número aí absurdo de pessoas que por saberem, porque dá, né? Às vezes, eu consigo me preparar em 2, 3 meses, consegue. Mas você tem que levar em consideração que você pode se lesionar também. Tem pessoas que conseguem fazer a barra, conseguiu lá, treinou, conseguiu fazer as 3 barras necessárias, aí, pum, tem um problema no ombro. Aí não vai nem estar apto a fazer o teste. Não é que ele não vai passar no teste, é que ele não vai nem estar apto a fazer o teste, porque ele deixou para fazer uma preparação muito intensa. E tudo é gradativo, né? Assim como o estudo. Eu acho que como a gente faz o paralelo do físico com o intelectual, né? Do esporte com a preparação para um concurso público, tem que levar em consideração também que você vai começar a estudar hoje. Não adianta querer estudar 6, 8 horas por dia hoje, não. Então, se você for para a academia hoje e começar a malhar, você não vai pegar 50 quilos no supino de cada lado da barra. Né? Então a coisa tem que ser gradativa, aos poucos. Você começa estudando 2 horas por dia e aí daqui a um mês você naturalmente vai estar estudando 4 e assim sucessivamente. A gente teve até casos de que teve morte em prova física. Então, que na hora da motivação, na hora de querer tudo ali, ele supera muito, não estava preparado, se tivesse não teria tido problema, e se estende muito o seu limite e termina tendo um problema sério de saúde, ou então chegando até a falecer. Agora, uma coisa que a gente deixou passar batido, Tiago, assim, não sei nem se pode, vou quebrar o protocolo todo aqui. Na pergunta anterior é que só percebi isso depois, né? Se não vai ter concurso público por conta da situação socioeconômica que a gente está vivendo aí. Bom, isso é uma coisa boa, sabia? Porque muita gente acha que não vai ter. Eu costumo dizer isso lá no NUSE. Muita gente acha que não vai ter concurso, né? E essas pessoas, consequentemente, param de estudar. São pessoas que às vezes estão se preparando há 2 anos, estão se preparando há 1 ano, pessoas que estão aí 1 ano na sua frente e que deixaram de estudar, pessoas que não vão começar a estudar porque estão acreditando, a falta de informação, estão mal informadas. Então quer dizer que é um facilitador para você que agora recebeu essa informação e vai estudar para passar no concurso público.
Ok, vamos à próxima informação. Vamos descobrir se é mito ou se é verdade. Quem começa a estudar apenas quando o edital é publicado, passa em concurso, né? Deixa eu ler aqui, pois não perde tempo estudando no que não vai cair. Vamos reformular aqui. Quem começa a estudar apenas quando o edital ele é publicado, a probabilidade dele passar nesse concurso é maior, pois ele não perde tempo estudando com as coisas que não vai cair. É mais ou menos assim que eu entendi. Não sei se vocês tiveram essa interpretação também. Essa é uma outra coisa que a gente falou a respeito. Só vou estudar o que tem, resumindo, só vou estudar o que tem no edital para poder passar nesse concurso. O restante eu não vou perder tempo. Na verdade, a gente tem referências dos concursos. TJ tem referência do 2012, a Bombeiro teve referência do tal anterior. Todo concurso tem uma referência anterior. Então, essa história de vou estudar tudo que não vai cair, isso é um mito mesmo. E que nem sempre é um anterior do Estado, né? Por exemplo, a agente penitenciário agora, se você for estudar pelo último edital de 2009, não vai ser a coisa mais inteligente a fazer. Você deve estudar para o último edital de um outro estado qualquer, tá? Que aconteceu o ano passado, há 2 anos atrás. Então dá para ter um padrão. Você estuda, você pode deixar, o que eu posso dizer aqui, a informática, por exemplo, que às vezes é um assunto muito vasto ali, eles costumam variar o que vão pedir, você deixa para estudar com a saída do edital. E a gente tem referências o Gustavo falou, de todos os estados, então a gente tem como ter uma ideia do que pode cair. Eu sou formado em Direito e a gente, lá na faculdade, fui formado na Faculdade de Direito de Recife, a gente teve pagado administrativo 1 ano e meio estudando Direito Administrativo. Então, assim, constitucional também. Então, a gente tem que estudar com antecedência mesmo. Então, não é perder tempo. No máximo que você vai perder, você vai ganhar, na verdade, é prática de estudo, é rotina de estudo. Então, esse é um pensamento de quem não quer passar. Ok, vamos ver o que diz a próxima informação. A gente vai saber se é mito ou verdade. Concurso público é muito concorrido, sim, é muito concorrido, isso aí é uma verdade. É verdade. Realmente, mas você também não pode colocar isso na cabeça e servir como desestímulo, né? Ninguém vai ter uma estabilidade, um salário, em nenhuma área da vida, né? É mais concorrido do que aquele que acha que pode fazer a prova sem estudar, que a gente estava falando aqui, e menos concorrido do que pensa aquele que olha para a quantidade de inscritos numa prova. Porque a gente viu que muita gente se inscreve para fazer a prova, mas nem tocou nos livros, não estudou nada. Então aí está no meio termo. É concorrido? Mas dá para passar, basta se empenhar. Quem tem nível superior e quem não tem, nas provas específicas. Quem tem, como você bem falou no bloco anterior, né, tem a probabilidade de passar, de conseguir uma vaga porque é menos concorrido, às vezes é menos concorrido quando a vaga de nível superior, ou não necessariamente? Na verdade, a quantidade de pessoas formadas hoje é muito grande, né? Então é concorrido do mesmo jeito, do mesmo tanto. E geralmente quem faz o nível superior faz o nível médio também. A TJ mesmo, a diferença salarial de técnico para analista é R$500. Então quem vai fazer nível médio vai fazer nível superior também. Então acho que é uma questão o concurso é concorrido, né? É concorrido. Agora, claro, você se dedicando, a gente tem vários exemplos, né? Que se dedicando, estudando, tendo persistência, vai passar. Eu concordo com o Tiago aí. Claro que tem, apesar de ter muita gente formada hoje, tem uma quantidade de faculdade privada aí muito grande, a gente ainda tem menos gente do que as pessoas que simplesmente terminaram o ensino médio. Então ele termina sendo menos concorrido nesse sentido, você tem menos pessoas aptas a fazerem o concurso. Mas nas específicas eles costumam cobrar mais do candidato que tem um nível superior, né? Então a prova tem um nível de dificuldade maior. Mas a grande sacada é o que o Tiago falou mesmo aí. Se você está apto a fazer o superior, você faz o superior e o médio. E mesmo tendo ensino superior, pode tentar no nível médio no concurso público? Pode. Geralmente as provas são em horários distintos. Uma pela manhã, outra é à tarde. Agora mesmo TRE domingo, a prova de superior foi de manhã e a prova de técnico à tarde. 80% das pessoas fizeram os dois, a não ser quem já era técnico do TRE. Ok, vamos ver o que diz aqui a próxima informação. Olha só, concurso público é um meio do governo arrecadar dinheiro. Mito ou verdade? Essa dúvida ainda aumenta, né? Quando aprova lá um número X de pessoas e demora um pouco a ser chamada essa pessoa para assumir esse cargo público. Muita gente pensa que o governo fez aquilo só para arrecadar dinheiro. Mito ou verdade? Eu acho que é mito, a minha opinião é mito. Eu acho que em vários certames o governo ele dispensa a licitação, ele diz que os custos todos, as inscrições vão ficar com a organizadora. Então ele não vai ficar com dinheiro, ele só vai querer realmente realizar o concurso.
Então isso eu acredito mais é mais uma desculpa talvez do candidato que não está querendo se preparar. E por que acontece algumas vezes você ser aprovado e demorar tanto tempo para ser chamado? Na verdade, você tem vários... A administração pública ela não tem agilidade do setor privado, né? Então tem vários entraves, tem ações judiciais, tem o que paralisa o concurso, às vezes realmente falta verba para nomeação naquele ano, naquele semestre, enfim. Então são entraves normais do setor público, mas dizer que é uma regra, concurso público fazer o edital, fazer o certame para arrecadar dinheiro, realmente não é verdade, não. Esse tipo de afirmação aí é algo que acho que vale a pena colocar na cabeça se você está cogitando a possibilidade de estudar para concurso público. Geralmente é feita por quem não está estudando, tá? É por isso que a gente costuma dizer o seguinte: vai estudar para concurso público, não coloca em rede social não. Não tem necessidade. Se você está tendo tempo para tirar foto de livro, de fazer videozinho estudando, para colocar no Facebook, para colocar no Instagram, porque você não está estudando, tá? E além disso, você está despertando nas pessoas que não estão estudando algo muito natural, sabe? Algo que acontece com uma frequência muito grande, que é a vontade de botar terra no seu sonho. Então não faça isso não. Não dê ouvido, sabe? Você vai contar para quem realmente você precisa contar. Você precisa contar com aquela pessoa, né? Você conta para os seus pais, você conta para sua esposa, para o seu marido, mas não sai colocando aí no jornal não. Porque você vai escutar muita coisa como essa aí. Concurso público é meio de governo arrecadar dinheiro, concurso público não existe, que as pessoas só colocam quem escolheu, isso e aquilo outro. Isso é desculpa de quem não está querendo correr atrás e não quer que você corra também. Ok, vamos à próxima informação. Ótimas explicações, dicas e orientações também. Olha só, isso aqui é mito ou verdade? É possível o candidato passar apenas chutando? Existe alguma técnica também de chutar essa prova? Que a gente poderia responder para quem está em casa? Eu acredito que não tem. Eu nunca vi um candidato assim, Neymar, um candidato assim que você só passe chutando, não. Eu vejo, talvez tem que ser um craque, mas no estudo, né? Um craque nas provas, um craque na dedicação, um craque na persistência, né? Mas passar chutando, eu nunca vi, não. Tem alguma técnica, Gustavo? O que acontece é que, como tudo na vida, você precisa ter referência, né? Se você está jogando futebol, você precisa ter uma referência de onde você está para onde você vai chutar. Se você não estudou, como é que você vai ter uma referência? Então as pessoas falam sim em técnica de chute. Em que sentido? Você estudou, você está sabendo sobre a prova, então você respondeu com certeza uma quantidade mínima de questões ali. Você está levando em consideração que se, por exemplo, for uma prova de verdadeiro ou falso, ali provavelmente a gente vai ter 50% da prova de verdadeiro e 50% de falso. Você está certo de quantos verdadeiros você colocou, então você vai, com base nessa referência, chutar de uma forma mais científica, né? Entre aspas. Mas passar só chutando, não dá não. Só se for um concurso público de taekwondo ou futebol. E nessa questão que o Gustavo falou é interessante. Quando você está estudando muita questão, resolveu milhares de questões, você, mesmo não sabendo a questão, você tem uma intuição. Então talvez o chute seja nesse sentido, ó. Eu acho que é essa aqui. Ou então eu já tive técnica de responder prova. Se 3 são aqui, essa aqui não deve ser verdadeira. Então aí eu realmente assinalo. Mas realmente só chutando, sem saber, sem estudar, não consegue não. Ok, próxima informação, outra tela, estudar somente as provas dos exames anteriores não garante aprovação. A gente falou um pouco sobre isso também, vamos reforçar agora, é mito ou verdade que estudar somente as provas dos exames anteriores não garante aprovação? Eu acredito que o candidato tem que sempre resolver muitas questões. Ele não deve se limitar só às provas daquele concurso, né? Você vê TJ vai ser a IBFC que vai organizar, assinou o contrato sexta-feira passada, 17 de março. Então a gente tem questões da IBFC em vários concursos. Ele nunca organizou um concurso TJ, o que é que eu vou fazer? Eu vou resolver a prova passada do TJ, eu vou resolver. Mas eu vou resolver também questões de outros certames que a IBFC preparou. Ok, dica importante para você que está em casa nos acompanhando. Agora a gente vai conseguir aqui, vamos seguir com a próxima informação. O candidato que não preenche os requisitos do edital não poderá se inscrever para o concurso. Mito ou verdade? Na verdade, ele pode se inscrever, né? Ele pode se inscrever até no concurso. Tem pessoas que não são formadas em nível médio, vão se formar ou no final do ano, ou enfim, ele pode se inscrever. Agora, no momento da posse, ele vai ter que comprovar que ele tem aquela formação, né? Então, realmente, esse limitador não é para inscrição. Limitador da inscrição tem no concurso de bombeiro. Tem alguns casos, né? Se a gente ampliar essa questão aí para a questão da saúde, por exemplo, né? Tem um exemplo
ex-policial civil, né, que fez o concurso da Polícia Federal, ciente de que tinha uma operação na lombar. Ele fez uma operação na lombar, colocou 4 pinos na lombar, e lá no edital estava dizendo que você não poderia ter condição nenhuma na coluna que não fosse uma coluna perfeita, que não tivesse passado por cirurgia ou nenhum outro procedimento do tipo. Mas ele se inscreveu e fez a prova. E aí ele já tinha passado 12 anos no sistema penitenciário, tá? Depois passou mais 5 anos na Polícia Civil, e ele trouxe uma série de documentações provando que ele nunca faltou ao trabalho por alguma questão ligada à coluna, né? E aí entrou com recursos e ficou, tá lá. Hoje ele assumiu, ele é agente da Polícia Federal. Então, assim, existem algumas coisas no edital que você pode não levar em consideração, sabe? E outras, como, por exemplo, a juíza, com certeza, alguém que faz o concurso para juíza, né? Não sei se você falou, foi juíza federal. Ela, com certeza, leu o edital, né? E, com certeza, foi impactada pela idade máxima que eles estavam aceitando lá no concurso. Mas ela fez, entrou com recurso e hoje assumiu, porque não era razoável. Então, assim, depende. Tem muita gente que eu vejo discutindo hoje sobre o daltonismo, né? O candidato é daltônico. Mas porque eu sou daltônico, eu dirijo, será que eu não vou poder fazer? Eu estava conversando com um rapaz, o Gustavo Cariello, está se preparou para a Polícia Civil, não parou de estudar, continuou com o lastro que ele criou lá na Polícia Civil, vai fazer agente penitenciário agora. E ele estava falando sobre esse assunto de um rapaz que ele conhece. E falou, o que é que você acha, Gustavo? Eu fiz, meu irmão, acho que ele deve fazer a prova, tá? E passando ele deve entrar com recurso, se é que seja necessário, né? Porque às vezes passa batido, né, Tiago? E são problemas que podem ser solucionados depois. Eu até acompanho um grupo de inovação que já até desenvolveram um óculos que ele corrige o daltonismo. Você coloca o óculos, ele transforma o que é a distorção de cor, que é vermelho, enfim, ele faz a correção. Então, isso aí é uma questão que pode ser analisada mais à frente. Fazer um link desse pessoal aí com o pessoal do concurso público, que eles têm uns clientes aí esperando. É verdade. Deixa eu pedir licença aqui mais uma vez aos convidados. A gente vai a um rápido intervalo. Tem dúvidas? Manda pra gente. 994 18 1206. Acesse o nosso WhatsApp, deixa sua dúvida. No próximo bloco, essas perguntas serão repassadas aqui para os nossos convidados. Vamos agora a um rápido intervalo e até já! Voltamos com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. E você que está em casa não pensa em fazer concurso público, está em busca de oportunidades de emprego, então vamos trazer dicas a partir de agora no quadro Há Vagas. Então vamos ao que interessa. Você que está em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, preste bastante atenção às oportunidades que vamos mostrar a partir de agora. Olha só. 4 vagas para agente de microcrédito, exigência, ensino médio completo, 6 meses de experiência, R$ 1.079 é o salário. São 4 vagas para agente de microcrédito. Vamos agora a mais oportunidades de trabalho. 2 vagas para chefe de cozinha, ensino médio completo é a exigência, experiência de 6 meses, R$ 1.200 é o salário. São 2 vagas para chefe de cozinha. Vamos agora a mais oportunidades de trabalho. Olha só, agora tem 3 vagas para técnico de operações de telecomunicações. Exigência, ensino médio completo, 6 meses de experiência, R$ 1.200 é o salário. E você que está em casa se interessou por uma dessas vagas, elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado ali na Avenida Rio Branco, número 155. O telefone para contato, papel e caneta na mão, anote aí o telefone, é o 3355-2900, 3355-2900. Muito boa sorte para você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho. Você que está em casa está pensando em fazer concurso público, não quer concorrer a uma dessas vagas que mostramos agora, então preste atenção nas dicas que vamos continuar repassando neste bloco do programa.
temos aqui também várias dúvidas que estão chegando através do nosso WhatsApp e eu vou começar a repassar essas perguntas aqui para os nossos convidados de hoje que estão nos ajudando a entender mais sobre o tema. Vamos aqui à primeira pergunta, olha só, a dúvida é da Thaís, ela que mora em Olinda. Ela gostaria de saber como é que funciona essa questão das vagas para cadastro de reserva. Após a publicação do resultado final, como saber se eu fui chamada? Estou entrando agora neste mundo de concurso e ainda tenho muitas dúvidas como é que funciona essa questão de resultado e convocação. Na verdade, o cadastro de reserva ele é uma estratégia do órgão de não ter que efetivamente estar atrelada a chamar aquela quantidade que ele colocou no edital. Então é mais um artifício, mas não significa que não vai ser chamado, nem não significa que não vão ser várias pessoas convocadas. Você, com o cadastro de reserva, tem que ficar ligada só nas comunicações oficiais, né, que você pode ficar recebendo, né, ver sua classificação e ficar ligada nessas comunicações oficiais. Mas o concurso dizer que tem cadastro de reserva nada vai desestimular, né, para o exemplo do TRE, domingo passado, temos informações de lá, que apesar de ter pouquíssimas vagas no edital, 2 vagas mais cadastro de reserva. Tem mais de 200 cargos que podem ser chamados. Ok, temos aqui, quer fazer também uma observação? Não, é só observar os números, né? A gente falou nisso aqui no decorrer do programa. Você tem aí o caso do bombeiro militar, né? 250 chamaram 1.200. Né? Quando ele diz especificamente o número de vagas que ele vai chamar, ele é obrigado a chamar naquele intervalo de tempo. Então ele não quer, o Estado não está querendo ser pressionado, no caso aqui do bombeiro militar. Ele quer ficar livre, então ele vai chamar de acordo com a necessidade dele. Tem 4 anos para chamar, né? Então, assim, geralmente, o cálculo que a gente costuma fazer lá é geralmente 3 vezes o número de vagas que estão no edital. Dependendo, quando está falando de tribunais, aí é um absurdo, né? Chega a 40 vezes mais. Né? O TJ chegou a chamar 40 vezes mais do que o número de vagas que ele colocou no edital. Ok, temos aqui outra participação. Marcos, ele diz que é eletricista formado em eletrotécnica, tem 45 anos. Será que tem chance de trabalhar em algum órgão público por conta da idade? Eu acho que tem muita. Na verdade, até eu fico brincando, quem agora está com a idade de que Marcos está com 45 anos, se ele fosse para uma empresa privada, ele faria carreira na empresa privada? Né? No concurso público ele pode resolver a vida dele em 1 ano. Né, fazendo provas enfim, e ter às vezes o salário que uma carreira, que um cargo alto da área dele na iniciativa privada teria. Então acho que é sim uma alternativa excelente para ele fazer concurso. Tem uma brincadeira que a gente costuma fazer, lá no NUS, que é o seguinte: a gente está perguntando a idade das pessoas e fazendo um comparativo com a pessoa que está do lado, né? Porque, como a gente conversou aqui, dá para passar com 3 meses. O edital para bombeiro militar saiu aí. Imagine que você se inscreveu, você tinha 3 meses para separar, se preparou, passa. Né? Mas dá para passar também em outro concurso, você passa com 1 ano. Mas existe uma matemática que é matemática de 2 para 3 anos, que se o indivíduo está estudando, não passou, a partir desse momento, entre 2 e 3 anos, ele começa a passar em tudo que ele faz. Então é um tempo que a gente não é chute, eu venho observando isso há 5 anos, Tiago também pode me corrigir se eu estou falando alguma besteira. Então, se você começar a estudar agora, no máximo, com 3 anos, você vai começar a passar em tudo que você fizer. É fato, isso acontece, é recorrente, você não é diferente de ninguém que já estudou para concurso público. Então, se você está com 48 anos hoje, se você olhar para um rapazinho de 30, né, você está se achando velho. Mas se você olhar para o de 50, você é um menino, né? Então, é começar a estudar. Você tem 3 anos para investir aí da sua vida, para chegar onde você quiser chegar através do concurso público. Então, comece a se mexer agora. Porque se você começar a se mexer daqui a 6 meses, vai ser 3 meses a partir dos 6 meses que se passarem. E eu tenho um exemplo lá no curso, no espaço, que é o seguinte: é um rapaz que me pediu uma bolsa, porque ele era músico e não estava com condição de pagar o curso, pediu uma bolsa. Aí eu falei, beleza, tu vai fazer o curso, mas tu vai tocar aqui no intervalo, disse pro pessoal. Aí ele ficava lá tocando, aí beleza. Aí fez o concurso do MPU, passou em técnico. Né? Estudava, era muito esforçado, devia ter uns 30 e poucos anos. Então não era tão novo, não estava saindo agora da faculdade nem nada. E depois ele passou em analista, continuou estudando, agora já pagando o curso, que ele disse, Tiago, agora eu posso, agora eu já passei no concurso técnico. Beleza. E depois, hoje ele é fiscal estadual.
Então, ele continuou, isso não foi de uma hora para outra, claro, ele foi galgando e foi progredindo. Então, essa questão de você passar, agora concurso eu sempre falo que é uma decisão de vida, né? Concurso é decisão, concurso vai determinar a sua vida. Então, invista mesmo nele, porque vai determinar a sua vida, não é uma coisa passageira, é uma coisa que você vai definir a sua vida profissional. Temos aqui outra participação. O Wanderson tem 27 anos, tem uma grande dúvida. Ele está voltando a estudar e está muito focado para fazer o concurso da PRF. Ele diz que sabe que precisa de curso superior. Ele tem uma faculdade, ele quer saber se tem uma faculdade específica para esse concurso e qual a melhor de prazo mais curto, se vocês conseguem. Ele está pensando em fazer administração. Seria uma boa para ele tentar fazer eu vou dizer a ele o seguinte, né? Se ele vai fazer um curso de administração, ele tem 4 anos aí para estudar administração. Não é nem assim, eu peço desculpa pelo que eu vou falar, tá? Mas a gente está falando de concurso público aqui, eu tenho que ser bem sincero. É que ele se forme aí em administração, eu não sei qual é o salário mínimo de um administrador hoje, mas bora colocar que seja R$ 1.500. Então ele passa 4 anos na faculdade, né? Aí corre atrás de um trabalho e começa a ganhar R$ 1.500. Se ele quer concurso público, é muito melhor ele fazer tecnólogo em qualquer coisa. Ele faz um tecnólogo de qualquer coisa que vale para um concurso público. E aí ele estuda e passa para um concurso público. No caso esse da PRF, ele pode fazer com tecnólogo e se inscrever, porque precisa de nível superior. Porque o tecnólogo é algo que chegou no Brasil valendo como superior. O tecnólogo é algo que a gente trouxe lá da Europa, é algo que já funcionava lá bem. Quando a gente trouxe para cá, não existia essa lacuna. Ou era técnico ou superior. Não pôde descer para ser técnico. Então ele é equivalente ao superior. Então você com tecnólogo, você pode fazer... tempo menor de duração. Né? Tempo menor de duração. Às vezes 2 anos. Existem assim, né, alguns tecnólogos, por exemplo, de gestão pública. Né? Se você vai fazer, você pode já começar a ser impactado por uma série de disciplinas que, de forma diferente, quando a gente estuda, Tiago fez direito aqui, ele pode explicar até melhor do que eu. Né? Quando você estuda na faculdade de Direito, quando você está na universidade estudando Direito, você vai para muita teoria. Quando você está estudando para um concurso público, você vai aprender a marcar a resposta certa, porque o que você quer é entrar no concurso público. Né? Mas já que você vai despender algum tempo estudando, né, você vai ter que, para conseguir o diploma, para fazer esse nível superior, você vai precisar gastar algum tempo com a faculdade, é melhor que você faça algo que lhe impacte, tá, de alguma forma, com as matérias que você vai ter que estudar para passar no concurso público. Aí no caso de Direito são 5 anos, né, um tempo longo. Se você não quer advogar e você quer fazer a PRF, eu acho que a melhor coisa que você pode fazer é um tecnólogo. Dentre os tecnólogos que você pode fazer, eu acho que o mais interessante seria fazer o de gestão pública, porque até o próprio diploma lá de gestão pública pode fazer com que você seja visto de forma diferenciada uma vez que você virou um funcionário público. E essa ideia de fazer esse concurso, eu acredito também que ele tem que ter uma visão muito estratégica. Né? Temos outros concursos que não sejam PRF. Não, a gente tem aí o bombeiro militar, a gente tem o concurso ITJPE, tem outros concursos em nível médio também que vão sair. Então também uma alternativa seria você passar num concurso desse e depois fazer a faculdade. Né? Também tem essa possibilidade. Né? E dentre esses aí, eu acho que o que se encaixaria melhor, Tiago, seria o TJ. Exatamente. Porque ele já começa a ser impactado pelas matérias de direito. Ok, temos várias perguntas aqui, vou tentar repassar algumas para a gente responder de forma mais rápida para dar tempo de responder o maior número de pessoas. Tem aqui a Maria de Jaboatão, ela fala que a experiência dela com o concurso não é muito boa, porque ela diz que o esposo já fez vários concursos públicos, ele passa, mas não é chamado. É difícil acreditar em concurso público. Muita gente também confunde aprovação e classificação. Vamos tentar resumir a diferença de aprovação e classificação, que ela diz que ele passa, mas não é chamado. Na verdade, a aprovação é quando você preencher os requisitos básicos daquele certame. Né? Você tirou ponto e corte, tirou a nota mínima numa prova de redação, por exemplo, e está aprovado. Mas veja, às vezes tem que estar bem classificado também. Né? É uma coisa até que um professor brincava. Ele tinha um cursinho lá em Campina Grande, e aí chegou um rapaz e perguntou a ele: professor, eu passei no concurso da Caixa Econômica, você acha que vou ser chamado? Aí ele fez: você passou em que lugar? Eu passei em 4.050. Ele: olha, se construir uma Caixa Econômica daqui para João Pessoa e voltando, eu acredito que você talvez tenha a chance. Mas veja, a pessoa também tem que ter essa autoavaliação para ver, olha, a perspectiva de chamar. Tem concurso que chama muita gente também. O TJ chama 4.000. Se ele passou 4.000 no TJ, ele tá bem. Mas você tem que ter essa avaliação. Ó, eu fiz uma simulada agora e fiquei em 1.000 e pouco.
vamos ver se a gente consegue melhorar essa classificação, vamos ver se a gente fica mais competitivo, vamos ver se a gente investe mais para ficar mais competitivo. Então tem que ter essa avaliação para não se criar uma ilusão e ter uma frustração dessa, né? Então, realmente a aprovação é diferente de classificação. Deixa eu pedir licença aqui aos nossos convidados para a gente conferir agora o resultado da enquete de hoje. A pergunta foi a seguinte: você está se preparando para prestar algum concurso público? Olha só, 58% das pessoas que ligaram para a gente disseram que sim, que estão se preparando para concurso público. 42% falaram que não. Queria agradecer a você que ligou e desejar boa sorte a você que está se preparando para o concurso público. Sorte também, muito empenho, muita dedicação aí nesse período de estudos, que a recompensa vem mais na frente, como a gente bem escutou aqui dos nossos convidados. Estamos agora na reta final do programa. Queria agradecer bastante a participação. Gustavo Bione, diretor de comunicação do NUSE Pernambuco, muito obrigado pela participação. Um último recado, considerações finais, pode ficar à vontade. Eu costumo terminar essas participações assim, falando que o seu sonho, meu amigo, não pode ficar guardado, não. Você tem essa vida aqui para provar. E o slogan do NUSE é aprovar seus sonhos. Então, está lá esperando, escolha. Se você não sabe para que concurso começar a estudar ainda, a gente tem o CBC, que é o curso básico para concurso, as 5 matérias que mais caem em concursos públicos de todo o país, mas começa a se mexer agora. Porque se começar a se mexer daqui a 6 meses, você vai estar 6 meses atrasado. Mais uma vez, muito obrigado, Gustavo. Tiago Cavalcante, diretor do Espaço Jurídico, mais uma vez, obrigado pela participação. O último recado, fique à vontade. Eu que agradeço o convite e eu queria também frisar essa frase que eu sempre é quase um mantra para mim, que é: o concurso público é um dos meios mais legítimos de ascensão social. Lá no Espaço Jurídico a gente tem exemplos disso. Então, se você quer ascender socialmente por mérito seu, a gente está lá postos para lhe ajudar. Mais uma vez, obrigado aos convidados, a você que está em casa, muito obrigado pelo seu carinho e audiência de sempre. Não se esqueça, teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, às 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. A você um forte abraço e até lá!